Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é nosso convidado João Torres, secretário-geral da Juventude Socialista. Bom dia. Olá, muito bem-vindo. Antes de olharmos para os temas que escolheu nesta revista de imprensa, começamos por uma nota prévia. Sei que quer assinalar o facto de olharmos hoje para os 13 anos do 11 de setembro. Precisamente os 13 anos do 11 de setembro e assinala-se em 11 de setembro de 1973 foi deposto também Salvador Allende e, portanto, o 11 de setembro é uma data absolutamente histórica e em que eu acho que nós devemos sublinhar o valor da tolerância. O valor da tolerância como valor fundamental para a convivência entre povos que têm diferentes características, diferentes tradições e, muitas vezes, diferentes e diversos credos religiosos. Sem a tolerância nós não conseguiremos assegurar a paz mundial e nós precisamos de sublinhar este valor em todos os momentos das nossas vidas. Acresce ainda que eu acho que o 11 de setembro é também um dia em que nós devemos recusar todos os fundamentalismos, porque todos os fundamentalismos são perigosos e podem conduzir a guerras. E as guerras são, por natureza e definição, e também em qualquer circunstância, profundamente injustas. João Torres, olhando para os temas que escolheu, vamos começar pela corrida à liderança do Partido Socialista e pelos debates a caminho das primárias, começando por esclarecer os nossos espectadores de que o João não assumiu um apoio público a qualquer um dos dois candidatos, prefere manter-se assim para não ter qualquer tipo de interferência neste processo de escolha de líder? Bom, eu creio que seria totalmente legítimo que tomasse uma posição pública sobre a matéria. O meu entendimento, na altura em que se incitou este processo de divergência e de disputa, foi que não o deveria fazer, o que não significa que não tenha uma opinião própria e não tenha a certeza absoluta do candidato no qual vou votar no dia 28 de setembro. Mas creio que outra atitude seria legítima e eu optei por esta, até porque há um secretário-geral do Partido Socialista que se mantém em funções, que é António José Seguro. Mas penso que estes debates foram extraordinariamente importantes. E eu gostava de destacar duas notas a propósito destes debates. Por um lado, eu sinto que foi vivida a historicidade do momento, quer nos estúdios de televisão, quer na própria sociedade. Eu creio que os debates foram muito acompanhados pela população e creio também que há uma leitura dual a fazer, quer para militantes, quer para simpatizantes, e eu presumo que neste momento o PS tenha atingido já os cerca de 100 mil simpatizantes, estimaria eu. Para os militantes, eu acho que já há um grande conhecimento de António José Seguro e de António Costa e, portanto, creio que cada um foi fiel àquilo que os militantes já conheciam de longos anos de convivência. Para os simpatizantes, eu acho que estes debates foram particularmente relevantes. Porque os simpatizantes, os cidadãos que, por sua livre iniciativa, se inscreveram para votar nas primárias do PS, estão a fazer parte de um processo pela primeira vez e estão a olhar, penso eu, com um olho clínico muito atento a tudo aquilo que se passa em torno da questão das eleições primárias e, portanto, admito que os simpatizantes tenham ou possam ter eventualmente mudado de opinião, quer no primeiro, quer no segundo debate. Este é um momento absolutamente histórico e penso que essa carga histórica, essa historicidade foi bem vivida na opinião pública e também no próprio momento televisivo, que foi extraordinário. Uma segunda nota para dizer que eu penso que há alguns pontos em comum entre António Costa e António José Seguro e ainda bem que assim o é, porque o Partido Socialista tem de estar unido depois do dia 28 de setembro. Nós não temos apenas as eleições legislativas para ganhar em 2015, temos também de preparar e de vencer as eleições presidenciais de 2016. E todos nós percebemos ao longo dos últimos anos como é importante ter no Palácio de Belém um Presidente da República com sensibilidade social e capaz de travar governos que são profundamente insensíveis, designadamente através da implementação de políticas de austeridade. Mas este não é apenas um combate de ideias, não é apenas um combate de projetos, não há uma espécie de ranking para se perceber qual dos candidatos apresenta mais ideias e mais propostas e, em função disso, tomar-se uma opção. É também um combate entre perfis e, desse ponto de vista, eu acho que estes debates foram um grande teste de esforço, quer para António Costa, quer para António José Seguro. Também aqui, eu creio que há uma leitura dual. Tenho para mim que os militantes, ao fazer a sua opção sobre o candidato que apoiam, vão pesar mais uma leitura das eleições europeias e do resultado que o Partido Socialista alcançou nas eleições europeias, e tenho também para mim que os simpatizantes vão fazer uma leitura mais ampla, mais abrangente,
perspectivando todos estes 3 anos de oposição por parte do Partido Socialista. João Torres, peço-lhe que imprima maior ritmo à sua conversa, pelo menos apelando à sua capacidade de síntese para termos tempo para falar sobre todos os temas. Escolhe também a ida de Carlos Moedas para Bruxelas e a pasta que lhe foi atribuída. Precisamente, porque eu acho que a ida do engenheiro Carlos Moedas para Bruxelas e, sobretudo, aliás, a atribuição da pasta da investigação, da inovação e da ciência é uma meia derrota para o Governo. E é uma meia derrota para o Governo porque esta é uma pasta que não tem o peso político de outras e que não dá seguimento aos últimos 15, 20 anos em que Portugal teve pastas de grande relevância na Comissão Europeia e, em particular, nos últimos 10 anos, a própria presidência da Comissão Europeia. Agora, não negligencio também a importância do Programa Operacional Horizonte 2020, que destinará 80 mil milhões de euros para a investigação científica na União Europeia. E desse ponto de vista há uma grande relevância por parte dessa pasta porque ela é capaz de produzir, de criar progresso, de criar desenvolvimento e também de alavancar a economia dos Estados-membros da União Europeia. Mas eu acho que se esta foi uma meia derrota, a atribuição desta pasta, a grande derrota foi para Portugal quando o Governo indigitou o engenheiro Carlos Moedas. Eu acho que aqui o Primeiro-Ministro não teve capacidade de diálogo, não conseguiu consensualizar com a oposição a escolha de um nome que vai acabar por ter de trabalhar com um futuro governo, mais do que com este governo que, espero eu, no próximo ano abandonará as suas funções. E depois há aqui uma noção de paradoxo também, porque o engenheiro Carlos Moedas, como membro de um governo em Portugal, foi um membro do governo que foi condescendente com cortes no investimento da ciência e na valorização do conhecimento que são totalmente dissonantes com a pasta que hoje vai ocupar. O engenheiro Carlos Moedas foi uma espécie de yes man da Troika em Portugal, no Governo da República como Secretário de Estado e agora vai, paradoxalmente, ter esta pasta tão importante, embora com menos peso político na União Europeia. Isso de alguma forma pode-nos até nos levar para o terceiro tema que dá conta, isto de alguma forma, se por um lado falamos de investimento na investigação, por outro lado podemos dizer que há desinvestimento na educação? Não, eu acho que há desinvestimento na educação em Portugal e este Governo tem aliado a uma agenda ultraliberal no plano ideológico uma profunda incompetência e isso é manifestamente sentido com o início do ano escolar que hoje tem início, de 11 a 15 de setembro, aliás. E o Governo está confrontado com 3 grandes problemas. O primeiro problema com o qual o Governo está confrontado não por ordem de prioridades ou de importâncias, mas é o problema do pessoal não docente, designadamente os auxiliares de educação educativa. Hoje essa não é uma matéria de exclusiva competência do Governo da República, mas é uma matéria de relevo e que certamente ainda dará muito que falar nos próximos dias em Portugal. Em segundo lugar, o Governo tem um problema que ainda não foi capaz de resolver quanto às infraestruturas. O Governo ainda não conseguiu resolver totalmente o problema da conclusão das obras do parque escolar. Há milhares de alunos que vão ter aulas em contentores que se estima que custem 4 bilhões de euros por ano ao Estado português, e há ainda o problema do encerramento das escolas, que eu acredito que, em algumas circunstâncias, pode fazer sentido, mas que me parece que, neste caso em concreto, está a ser feito a régua esquadro, tal como o Governo fez com a reforma das freguesias. E, por último, há um grave problema que diz respeito à colocação dos professores. E aqui eu não consigo entender as declarações do Ministro da Educação, Nuno Crato, porque ele disse que achava normal que o ano letivo começasse com milhares de professores para colocar e com milhares de professores injustamente no desemprego. Ora, eu penso que isto não é normal e é uma clara manifestação da incompetência deste Governo e da falta de planeamento, da falta endémica de planeamento do nosso país. O Ministro da Educação vai, de resto, estar esta noite no telejornal. Esperamos respostas relativamente a algumas das situações que se estão a verificar. Uma nota muito breve para a Academia Socialista que vai acontecer no próximo fim de semana em Ceia. De resto, os candidatos às primárias vão estar presentes. É verdade. A Academia Socialista é uma iniciativa que terá lugar em Ceia, no interior do país, no Distrito da Guarda, e que irá receber vários convidados. Tem uma matriz, sobretudo formativa, esta iniciativa. Vamos receber André Freire, vamos receber vários, Castro Caldas, Reinhard Naumann e também a Susana Amador, e depois vamos ter 2 momentos para assinalar os 40 anos do 25 de Abril, com Alberto Martins e José Pacheco Pereira, e com o Dr. José Pacheco Pereira, e vamos receber também os candidatos às primárias do Partido Socialista, que terão a oportunidade de se dirigir a um público mais jovem para apresentar aquelas que são as suas ideias e também, muito particularmente, os seus projetos para a juventude portuguesa, uma juventude que está a ser muito atingida, como todos sabemos, pela crise e, sobretudo, pelo fenómeno da imigração. João Torres, muito obrigada. Muito obrigado.